paz, igreja do Senhor. Ô, meu pai, eu tô nervosa. Eu tava assim, Senhor, continua se louvando, deixa esse louvor acabar não, pelo amor de Deus. A dança acabou, eu falei, repete, Senhor. Mas amém, né? Tentei fugir, mas o quê? Não dá. A Quinha não deixa, Quinha. Então, né, eu fiquei encarregada de dar a introdução no nosso pré-congresso, Aviva-nos. De início, assim, eu falei, Senhor, eu já sabia, já sabia, assim, ouvi falar sobre avivamento, mas nunca me aprofundei no tal assunto. Aí aqui ainda me dá a responsabilidade de ensinar. Eu falei, eu tô lascada, meu Deus do céu. Gente, olha, só Deus sabe quanto eu chorei, ô meu pai. Amém. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 2. Amém ou misericórdia? Eita, glória. No versículo 1 diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Eu quero perguntar aqui, quem é seguidor de Jesus? Aleluia. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho... Obrigada, Virginia. E esse barulho, me perdi. Ah, tá aqui. Que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Seguindo, então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Vou continuar. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender da sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam falando. A multidão ficou admirada e espantada e comentavam: Estas pessoas estão falando assim, são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar falar da nossa própria... Eu estou nervosa, gente. Da nossa própria língua. Nós somos da Pártia, da Média, do Elon, e fala um monte de onde eles são aqui. Aí, pulando para o versículo 11, diz: Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos nós estamos ouvindo falar a nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saber o que pensar e perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Bom, como eu falei, eu não sabia muito o que era avivamento, essas coisas assim, né? Uma coisa poderosa. E eu tive que me aprofundar mais. E eu queria dizer que o avivamento é o derramamento do Espírito Santo. Mas, Yasmin, tá bom, derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo são vários dons, mas os que são mais evidentes são dons de falar em línguas. Yasmin, falar em línguas é avivamento? É só isso de falar em línguas é avivamento? Eu quero te dizer que não. O avivamento começa primeiro com o arrependimento. O Espírito Santo vem sobre nós com um temor muito grande sobre a igreja. Como assim? Vem com um temor muito grande. E isso nos gera um arrependimento dos nossos pecados. E eu estava lendo o livro de O Avivamento no País de Gales. Calma aí que eu vou beber água rapidinho, que eu tô com a garganta seca, gente. Sempre quis falar isso. Ai, meu pai eterno.
O avivamento no país de Gales começou com um menino que se chamava Evan Roberts. Minha professora de inglês não está aí, então ela não pode brigar comigo se eu pronunciei errado. Evan Roberts. E ele começou orando para que Deus o enchesse e que ele reavivasse aquele país. Ele começou a orar quando ele tinha 13 anos de idade. Só que ele só foi ver o avivamento acontecer quando ele tinha 26 anos de idade. Ele orou por 13 anos. O cara perseverou bem legal. Bem assim. E quando ele começou a orar, né, sobre o avivamento, eu creio que ele falava assim: ai, Senhor, deve vir, tipo assim, daqui a 3 dias, deve vir daqui a 1 mês. Quem é que, tipo assim, faz uma coisa assim, tipo assim, um propósito? Senhor, eu quero, um exemplo, a salvação da minha família. Aí a gente já começa pensando, tipo assim, não, vou começar um propósito, eu vou cortar tal coisa. Vamos dizer, refrigerante. Seria muito bom se todo mundo cortasse. Vamos lá. Se Deus falasse assim, Deus, eu vou cortar o refrigerante em prol desse propósito, pela minha família. Você vai pensar que tu vai ficar 13 anos orando por causa disso? A gente pensa o quê? A gente é imediatista, a gente quer as coisas para amanhã. A nossa geração é uma coisa do clique, a gente quer. Mas Deus, ele não age assim no tempo dele. O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Oi, pastor. Ai, eu vou nem olhar pra ele. Ele tá serinho olhando pra minha cara. Tá cheirando por dentro. Cadê o Raí com a cebola? Ô, Raí, a cebola, Raí. A gente nunca pensa que as coisas vão demorar tanto assim. Abraão, Deus fez a promessa para ele. E demorou tanto tempo assim até Isaac chegar. Ele teve Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Ele esperou, enquanto tantas outras pessoas que também estão na Bíblia e tiveram um tempo de espera. Eu creio que ele deve pensar, tipo assim, não, daqui a 1 mês, o avivamento vai chegar na nossa vida. O avivamento vai chegar no país de Gales. E vai ser uau! Mas demorou 13 anos. E o livro da pastora não. A pastora sempre fala da gente perseverar. Então, se é um ponto para eu dar hoje, persevere. Comece a buscar a Deus. Comece a buscar no seu íntimo com Deus. Sabe? Na escola da Bíblia, com o pastor Júnior, a gente estava falando sobre avivamento na semana passada, a parte 2. Quem não está vindo está perdendo, né? É o que eu estou falando. A gente estava falando que o jejum, ele não é só a gente ficar 1 hora sem comer, mas o jejum é quando a gente busca Deus, que a gente busca o quê? A leitura, quando a gente busca Ele na leitura da palavra, no louvor, estou falando no íntimo, no caso, no devocional, a Lívia ali, ó. Na leitura da palavra, no louvor, o momento que a gente se deleita na palavra de Deus. E é assim que nós precisamos fazer. Se a gente quer um avivamento, se a gente canta aqui, aviva-nos até que o Senhor venha, nós precisamos primeiro buscar um avivamento. Primeiro deve começar dentro de mim, dentro de você. É dentro de nós que precisa começar. Precisa começar lá dentro do seu quarto. Eu não sei se o momento com Deus é dentro do seu quarto, a pastora Alice era no banheiro, se é na laje da sua casa, se é no telhado. Eu não sei onde é o seu momento com Deus, mas que você venha começar a buscar no íntimo com Ele, na face a face, de buscar a Deus, não por aquilo que as mãos deles têm a nos oferecer, mas que nós viemos buscar a Deus por quem Ele é, sabe? E almejar pelo avivamento. Orar com fervor, com clamor, clamar a Deus é você orar em voz alta a Ele, é clamar, comece a pedir a Deus, vou começar a andar, hein? Comece a pedir a Deus o amor pelas vidas, sabe? Porque lá fora as pessoas não conhecem, tem pessoas que não conhecem Jesus ainda. Tem pessoas que o amor de Jesus ainda não tocou a vida delas. Tem pessoas que, por incrível que pareça, que nunca ouviram falar sobre Jesus. Então, começa a se levantar como um intercessor e orar pelas essas pessoas. Começa a pedir, Senhor, me dá essas pessoas, me mostra, abre a minha visão.
Me dá vidas para que eu cuide. Vai que você sai daqui um líder, Deus te levanta, um líder cheio da unção, em nome de Jesus. A Lívia também, sabe? Em nome de Jesus. Mas começa a pedir a Deus o amor pelas almas. Começa a pedir a Deus o amor pelas pessoas. Porque as pessoas que estão lá fora não estão vivendo isso aqui que a gente está aqui vivendo, aqui né, em 4 paredes. O momento do louvor, nossa, foi uau, foi muito bom. E eu não queria realmente, não é porque eu iria pregar não, mas é porque eu realmente não queria que acabasse, porque estava muito bom, a presença de Deus é maravilhosa. Mas a gente tem que trazer as pessoas que estão lá fora para cá. Nós temos que falar do amor de Deus lá fora e não ficar só aqui nas 4 paredes. Quando eu falo isso, eu não falo só para você, mas eu também falo para mim, porque eu também preciso tomar esse posicionamento, sabe? Que nós viemos sair daqui nessa noite para nos posicionar em Deus e falar: Senhor, eu vou gastar a minha vida aos teus pés. Senhor, eu vou clamar até que o Senhor venha. Senhor, eu não vou descansar até que eu veja almas aqui se rendendo, aceitando Jesus. E vamos lá. Calma aí. Meu Deus. Eu anotei aqui. Não. Gente, a palavra da Max. Tá aqui. Eu virei o caderno. Tá vendo, Max? O avivamento é o derramamento de espírito. O avivamento não depende de mim. Vamos dizer, não depende de mim. Claro que eu posso orar para que Deus faça, mas eu não posso fazer, tipo, vamos lá, vou pegar a mão da Lívia e falar: vamos, Lívia, agora a gente vai fazer o avivamento no Brasil. Uhul! Não, o avivamento depende de Deus, vem dele. É ele que faz, não é nós que fazemos. Tanto que quando eu comecei a procurar sobre avivamentos que aconteceu no Brasil inteiro, eram pessoas que tentavam, que as pessoas queriam, tipo assim, fazer com que parasse tudo. Da pessoa subir no altar, começar a orar e o poder de Deus descer na igreja toda, e elas que quiseram parar, mas não conseguiam parar, porque não vem delas, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que comanda o culto, sabe? E lá vamos nós. Mas nada impede do que a gente possa orar, que a gente ore, né, para que o avivamento aconteça. O avivamento deve começar primeiro em mim, na minha busca, no meu secreto com Jesus. Precisamos ter um coração queimando por um avivamento no nosso Brasil. Avivamento na nossa igreja, em Realengo, no Rio de Janeiro, em toda a nação. Eu estava assistindo uma live, a live que a Quinha mandou, né? É de um pastor, ele já veio aqui na igreja, do apóstolo Joel. Aí ele falou que teve um avivamento na igreja dele nos anos de 2000 a 2004. Aí ele falando que teve um culto de jovens que eles estavam orando, eles já estavam vivendo um avivamento assim. Eles estavam orando e uma nuvem entrou na igreja, tipo assim, a nuvem. Eu fiquei imaginando, falei, cara, imagina na nossa igreja isso acontecer. A nuvem moveu, eu lembrei, a nuvem moveu. A nuvem está movendo, gente. O avivamento, ele gera arrependimento. Eu quero que vocês abram em 2 Crônicas 17, 14, 7. Amém? Diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei um país progredir de novo. O que eu quero coisar que eu falei do arrependimento é que o arrependimento, ele gera mudanças na nossa vida. Não há avivamento sem arrependimento. E na escola do crescimento, com o pastor, quem não está vindo está perdendo parte 2, a gente aprendeu que o arrependimento, ele gera mudanças. É como se a gente tivesse um exemplo. Eu estou em pecado. Aí eu estou andando assim, no pecado. Aí Deus vai e fala conosco. A gente percebe que a gente está em pecado.
é fazer isso aqui, ó. A rota, e olha eu, a rota pro centro da vontade de Deus. Ai, gente, não ri não. É fazer a rota pro centro da vontade de Deus, é voltar. Quem já viu The Chosen aqui? Já percebeu a parte dos peixinhos do início da série? Tá todo mundo cinzinha, todo mundo indo pra lá. Aí do nada um peixinho volta. Aí outro volta, outro volta. Aí é como se a gente fosse contra o fluxo. Tá todo mundo indo pra lá, tá todo mundo indo pro pecado, tá todo mundo indo se afundando. É a gente dar a volta. É a gente voltar pro centro da vontade de Deus. E o arrependimento, ele gera mudança. Bom, vou voltar lá para Atos. Calma aí, tô falando muito. Uma coisa que eu estava lendo aqui, quando eu li Atos 2, né, eu ficava só presa no 1 ao 4, que é quando o Espírito Santo vem, e as coisas acontecem, todo mundo é batizado em línguas e mas o avivamento, como eu falei, não é só falar em línguas. O arrependimento, ele gera mudanças verdadeiras no nosso coração. Não só no nosso coração. Quando o avivamento vem, ele muda não só a igreja, mas ele muda tudo. Como eu estava falando do avivamento de Gales, foi um avivamento que começou de um menino, através de um menino de 13 anos, orando para que Deus o enchesse e para que Deus reavivasse. Eu esqueci o que é a faca. E que Deus reavivasse. Quando o avivamento aconteceu, mais de 100 mil pessoas se converteram a Jesus. As livrarias que vendiam Bíblia, zerou tudo, o estoque todo. Tem relatos do livro que eu estava vendo que os animais que os homens tinham, os fazendeiros assim, nem tal lá, não reconheciam o seu dono, porque ele estava tão transformado, porque, vamos dizer, o cavalo, se tu não domar ele vai ficar rebelde, aí sai andando por aí. E para domar tinha que quê? Bater. Ou o cavalo era muito abusado e o dono ia lá e paf no cavalo. E o dono foi transformado pela presença de Deus. O dono viveu um avivamento, viveu o que é ser tocado pela presença de Jesus, sabe? E os bichos não estavam reconhecendo mais o dono, não. Ninguém, o bicho não estava reconhecendo. E os bares estavam vazios, os cinemas estavam vazios. Hoje, vamos dizer hoje, lá naquela época, o estádio estava vazio. Imagina hoje o jogo do Flamengo, todo mundo aqui com a blusa do Flamengo. Né? Amém. Deus foi bom, amém. Aleluia. Aquele estádio vazio, sem ninguém, pessoas não iam porque queriam buscar a presença de Deus. As pessoas, as igrejas ficavam cheias, por quê? Porque as pessoas deixavam caramba, hoje é o jogo do Flamengo, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a igreja, porque a presença de Deus é aquilo que mais importa na nossa vida. A presença de Deus é aquilo que nós mais almejamos na nossa vida, sabe? Sem a presença dele, eu sou o quê? Eu não sou nada, se não for ele, eu não sou nada, porque até aquilo que eu tenho de bom vem dele, foi ele que me deu. A Yasmin mesmo, negada. Quando a carne tenta gritar, a Yasmin já fica os bagunços assim, ó, pescoço assim. Aí eu falo, calma, Espírito Santo, calma aí, assume o controle, Jesus. E eu vou continuar lendo aqui. Calma aí. Então, capítulo 2 de Atos, versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas. Como vocês estão pensando isso? Pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E aqui eu quero dizer que o avivamento, ele é uma promessa de Jesus para nós. É uma promessa de Deus para nós. E diz no versículo 17:
E é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Assim eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso aqui é uma promessa. Você recebe essa promessa do Senhor para sua vida? Eu recebo. Cara, eu fiquei assim, cara, como é que eu nunca vi isso em Atos? Eu já li várias vezes Atos, mas nunca me prendi. Eu tava lá, não, é Joel, tá em Joel. Eu fui ler lá Atos aqui, né? E falei, gente, também tá em Atos aquilo que Deus está falando. Eu falei, Senhor, tu me entregou uma mensagem só num só capítulo. Eu falei, glória, Deus é muito bom. Então, Jesus, ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne, sobre todos nós. Nós clamamos o quê? O que nós acabamos de cantar? Aviva-nos, Senhor. A palha seca queimará, tira cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome. O fogo do Senhor, ele vem para consumir todo o pecado que há dentro de nós. O fogo do Senhor, ele acende aqui no nosso coração, assim, de uma forma que quando acende, eu falei, Senhor, eu quero parar, mas a gente não consegue parar. Como Jeremias fala, quando eu penso em parar de falar a tua palavra, de anunciar a tua palavra, então o teu fogo queima no meu coração. Como eu falei, o avivamento, ele gera mudanças. E no povo aqui de Atos, ele também gerou mudanças. No capítulo, deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. No capítulo 2, versículo 41, diz assim. Só um minuto. Ah, tá aqui. Não, vamos para o 37. O 37 diz assim. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o Espírito. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações, procurando convencê-los e dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo um amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. Esse povo não foi o povo que saiu de espantado, de que é isso? O povo que saiu de caramba, estão bêbados, 9 horas da manhã estão bêbados, mas não é. Era o Espírito Santo, era o batismo do Espírito Santo, e eles não entendiam o que estava acontecendo. E o povo que no início do capítulo 2 não sabia o que estava acontecendo, estava tentando entender, no final do capítulo diz o quê? Que 3.000 pessoas se juntaram a eles. Aqueles que não sabiam foram transformados, porque era o arrependimento. O arrependimento, ele causa mudança dentro de nós. Então, se você tem alguma coisa dentro de você, sabe? Pode ser tipo não. Exemplo, o Cadu citou aqui na palavra de oferta dele do culto passado, que não adianta nada a gente vir aqui dar ao Senhor as nossas ofertas se eu estou brigado com o meu irmão.
São nas pequenas coisas que nós precisamos nos arrepender. Às vezes são coisas que passam, sabe, batidos, e a gente acha, isso não tem nada a ver, isso não, Deus não vai deixar de fazer isso por causa disso. Porque eu tô brigada com a Ludmilla, porque eu tô assim, com tal pessoa. Não, a gente precisa se arrepender, nós precisamos nos confessar a Deus todos os dias, por mais que seja um tiquinho assim. Na Bíblia fala que não, na Bíblia não, eu não sei se está na Bíblia não, está na Bíblia, pastor, que pecado, não tem pecadinho e pecadão? Tá não, então, mas eu falo, não tem pecadinho e pecadão, pecado é pecado, eis que te digo, pecado é pecado, do pecado de a Gabi tá rindo lá atrás. Do pecadinho de falar mal, ao pecadinho de, eu matei alguém, é pecado. Então nós devemos nos confessar a Deus. Eu trouxe um bolão aqui, gente, calma aí. É que eu falei, Senhor, se eu ficar perdido... Eu não vou falar isso tudo não, gente, pelo amor de Deus, glória a Deus não. Não, glória a Deus, não glória a Deus, né? Glória a Deus, mas não glória a Deus. Vou falar um pouquinho do negócio que eu anotei aqui. Voltando lá ao avivamento de Gales, Evan Roberts, ele tinha um diácono na igreja dele que falou para ele que se ele quisesse, que ele não podia faltar nenhum culto de oração. Lembrando que amanhã tem oração 7h30, tá, gente? Que o Espírito Santo podia descer a qualquer momento. E se ele faltasse aquele culto, ele ia perder. Então, se a gente faltar qualquer culto de oração, qualquer culto, terça-feira do avivamento, concentração do Aliançados, pré-congresso, congresso... meu filho, se tu perder o Espírito... Se tu ficar em casa e o Espírito Santo descer, só te digo, tu vai perder. Tu vai perder o mover. Aí vai ficar em casa chupando o dedo. E aí os jovens vão chegar assim, que a gente é assim lá no grupo dos jovens. Caraca, o culto de hoje, como é que foi? Que não sei o que. Tarará. Não, tu viu a Lorena tava chegada no chão. Ih, não sei quem tava girando no manto. Tu vai perder. Se você faltar o culto, você vai perder. E ele não perdeu nenhum culto. Ele estava em todos os cultos. Ele estava na reunião. Qualquer reunião que o pastor dele convocava, ele estava. Qualquer reunião de oração, ele estava. Ele não perdeu nenhuma oração. E o cara perseverou por 13 anos. É um exemplo para nós. Meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, eu não falto mais nada. Eu já não sou de faltar, mas agora mesmo que eu não falto. O Espírito Santo vai descer, o avivamento vai vir, eu não vou estar aqui? Vou nada, vou perder nada. Bom, e ele falou que ele não poderia deixar de estar, né? Porque o Espírito Santo ia descer e ele não ia estar lá. E ele estava em todas as reuniões, até de estudo, de todas as noites. Ele orou por 13 anos por avivamento e só foi acontecer nos seus 16 anos, nos seus 26 anos. Outra pessoa que também foi muito importante foi Seth Joshua. Era um presbítero e ele orou também, mas foi bem antes disso. Ele orou para que Deus levantasse um jovem, um menino que trabalhasse um trabalho assim ele falou trabalho na mina de negócio assim, sabe? Na mina lá. E depois de tantos anos, quem se levantou? Evan Roberts, um avivalista. E eu quero te dizer que o avivamento também, ele acontece por pessoas improváveis. O Evan, ele não era uma pessoa conhecida. Só era conhecida na sua igreja. Assim, né? Mas ele não é uma pessoa famosa, um grande pastor, um cantor, tipo Pastor Júnior. Não era famoso, tipo Pastor Júnior. Ele era alguém... Pastora Cris, que estava na entrevista ontem. Meu Deus. Os pastores são muito famosos. Se eu não quero saber. O meu é. Ele era alguém anônimo, mas que tinha um coração pegando fogo por um avivamento no seu país, por um avivamento na sua igreja. Era um jovem que tinha relacionamento com Deus, sabe? Quero também falar de William Seymour.
ele foi uma ferramenta muito importante no avivamento da Rua Azusa. Quem quiser pesquisar depois, é um avivamento muito forte. Ele também foi alguém improvável. Ele era negro, cego do olho esquerdo e era pobre, tadinho. E naquela época lá, eles lutavam contra negócio racial, porque os brancos não podiam ficar com os pretos. E tinha um professor dele que dava aula lá, só que ele não podia estar na mesma sala do que os outros. Então, ele pegava a carteira dele, e sentava do lado de fora no corredor. Assim, o cara queria mesmo aprender, sabe? E lendo mais sobre o avivamento da Rua Azusa, ele falou que esse menino, esse pastor, que logo mais à frente ele foi um pastor, ele orava muito a Deus. Ele só não orava mais, ele não tinha mais intimidade não. Ele não orava mais, não gastava mais seu tempo em oração, em busca com Deus, porque ele trabalhava. Mas quando ele saiu do trabalho, que ele ficou desempregado, ele dobrou o tempo de oração dele. Quando eu estava lendo os relatos, né, desse avivamento, eu percebi que quando a gente quer alguma coisa, não importa a dificuldade que vai levantar, sabe? Não importa quantos inimigos vão levantar na nossa vida, tentando nos parar, tentando não fazer acreditar que o avivamento pode chegar no Brasil, o avivamento pode chegar em Realengo, aqui na Igreja da Aliança. Pode ser que comece comigo, pode ser que comece com o Cadu, com a Jéssica. Nada pode nos parar, sabe? O cara tava lá no corredor, ele podia falar, já que não vou ficar na sala lá querendo ali com os outros, então também não quero saber de nada não. Mas ele persistiu, ele perseverou, sabe? Que nós venhamos pegar isso como exemplo. Não desista, persevere. A gente canta aqui, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Mas que nós viemos fazer dessa música uma oração pra gente. Que a gente venha fazer essa música uma prática de vida pra gente. Que nós não venhamos parar de verdade, mas que nós venhamos clamar, sabe, ao Senhor. E mais à frente, esse pastor, esse William, né? Ele foi um pastor mais à frente, William. Glória a Deus. Meu Deus. Foi um grande avivamento na Rua Azusa. Eles estavam num prédio e o poder de Deus era tão grande naquele lugar que as paredes começaram a... Minha filha, não sei como como todo mundo saiu intacto. E eles foram para procurar um lugar maior para eles, porque vinha muita gente de fora, de outros países, para saber o que estava acontecendo daquele lugar, um avivamento naquele lugar. E eles foram para a Rua Azusa, que ficou marcado, né? O avivamento da Rua Azusa. Eles começaram de uma maneira muito simples. Eles limparam tudo, porque era uma igreja muito antiga e era um depósito que ninguém estava usando mais. E eles limparam tudo e tinha muitos caixotes. O altar deles eram caixotes e uma prancha. Muito simples. Então, a gente não precisa ficar fazendo as coisas assim, tipo, só, meu Deus. Não, a gente precisa ser simples. Ser simples como Jesus foi simples. E ali foram muitas pessoas naquele lugar. Aquele lugar tinha pessoa que nem conseguia entrar, ficava uma filona do lado de fora, só para o mover de Deus naquele lugar. E eu quero te perguntar, o que você tem feito? O que você tem feito para viver um avivamento no Senhor? O que você tem buscado? Você tem buscado ao Senhor no seu íntimo, no seu devocional com o Senhor, buscado por um avivamento? Quando nós estamos falando de aviva-nos, para você, o que você acha do que é avivamento? Você quer viver realmente um avivamento? Para viver um avivamento, nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender, sabe? Das coisas que nós praticamos, das coisas que nos afastam do Senhor. Em Romanos diz que
Por isso pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas hoje Deus quer te trazer para perto. Deus, Ele quer avivar o seu coração. Deus, Ele quer acender a chama do amor dEle, da paixão dEle no seu coração nessa noite. Você pode estar aqui nessa noite e falar: ai, Yasmin, mas faz tanto tempo que eu nem oro, faz tanto tempo que eu estou longe da presença do Senhor, mas hoje Deus está te chamando para perto. Deus, Ele te quer perto. Deus, Ele quer te usar como um instrumento vivo nas mãos dEle. Avivamento é reavivar aquilo que está morrendo, está quase morrendo. Deus, Ele quer acender a chama. Ele quer realmente tirar as cinzas do altar e colocar o fogo dEle no seu coração, cerrar o fogo dEle no seu peito. Eu quero pedir que você se coloque de pé no seu lugar, feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor por um avivamento no seu coração. Comece a falar ao Senhor: Jesus, eu preciso do teu fogo no meu peito, cerrado no meu peito, Jesus. Comece a levantar um clamor aí no seu lugar. Comece a levantar a sua voz e comece a clamar por um fogo de Jesus cerrado no seu coração. O avivamento começa primeiro em mim, em você. É no momento de busca ao Senhor, é um momento de entrega a Jesus. É o momento que Ele vem. E quando a presença dEle toma as nossas vidas, nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. Nós não queremos saber quem está à nossa direita e à nossa esquerda. Nós só queremos clamar e desfrutar da presença do Senhor. Clamar ao Senhor é orar em voz alta. Será que você pode levantar um clamor nessa noite por um avivamento? Que comece primeiro em nós. Que comece primeiro em nós. Relabarabachere cantarabá. Olabassore cantarabachere cantarabalabachei. Arabara cantarabassore cantarabá. Yarabachei. Cerre um fogo nos nossos corações, Jesus. Nessa noite, Senhor, aquilo que estava morto, que o Senhor sopre. Que o Senhor sopre sobre o vale de ossos secos. E volte a ter vida. E volte a ter vida, Jesus. Yeah, arabá, yeah, cantarabá, xere, cantarabá, sore, cantarabá. Ei, arabá, xere, cantarabá, sore, cantarabá, toca-nos, Jesus, com teu fogo. Toca nessa noite, Jesus, com teu fogo. Toca os nossos corações. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Te damos toda a liberdade. Te damos liberdade. Assuma, Jesus, o teu lugar nessa noite, aqui nesse lugar. Assuma o teu governo aqui nesse lugar, nas nossas vidas, ó Pai. Eu quero te fazer o convite nessa noite. Saia do seu lugar. Se essa palavra foi para você, se você acha que você está morto e você precisa de um fogo, que você venha aqui nesse lugar, que você poste-se aqui no altar, aqui na frente. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Toca nossos lábios.
tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome, a palha seca queimará. Tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome, aviva-nos, 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 Senhor. A palha seca queimará. Tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome, a palha seca queimará. Tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome. Aviva-nos, aviva-nos. Alabaxeira, laralabaxe. Alaralabaxe, alaralabaxe. Alaralabaxe, aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Você pode levantar suas mãos bem alto Aviva a tua e dizer: igreja. vem Espírito Santo. Vem, Levante sua voz e diga: Espírito Santo. vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aviva a tua Diga mais uma vez: vem. Vem, Vem Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Só as nossas vozes, aviva apenas as nossas a tua vozes igreja. declarem: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo. Aviva a tua noiva. Robert Evans começa a pregar ou começa a orar com 13 anos de idade. Tem alguém aqui com 13 anos que quer começar a orar? Tem alguém aqui com 14 anos que quer começar a orar? Tem alguém aqui com 15 anos que quer começar a orar? Tem alguém aqui com 16 anos que quer começar a orar? Tem alguém aqui com 17 anos que quer começar a orar? Tem alguém aqui com 18, 19, 20, 21 anos que quer começar a orar? Em toda a história do avivamento, todos eles foram precedidos de pessoas que decidiram buscar a Deus através da oração. Buscar a Deus até encontrar Deus através da oração. Talvez você diga: pastor, eu não consigo orar, os meus problemas são tão grandes. Eu sou filho de pais separados. Eu tenho problemas na minha família, eu tenho problemas na minha casa, eu tenho problemas emocionais por causa dos problemas da minha família. Eu tenho traumas porque eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu tenho trauma porque eu vi a minha mãe se relacionar com outra mulher. Pastor, eu tenho trauma porque o meu pai é um drogado, o meu pai é um viciado. Pastor, eu tenho trauma por isso, por aquilo. Escuta, Evan Robert tinha um monte de problemas, mas maior do que os problemas da vida dele era a pessoa que ele encontrou, chamada Espírito Santo. E eu quero te dizer que ele marcou essa noite, esse encontro aqui com você. Eu queria chamar, a Yasmin já fez o apelo e algumas pessoas já estão aqui na frente, alguns jovens estão aqui.
Mas eu quero fazer um desafio a você que tem 13, 14, 15, 18, 20, 25, 30. Não importa a tua idade. Mas você que a partir de hoje quer começar a orar dizendo: Deus, começa o avivamento lá na minha casa. Começa o avivamento na minha família. Eu quero desafiar os estudantes. Que você comece o avivamento lá na sua sala de aula. Escuta, a gente ser crente aqui é fácil demais, irmão. Um louvor abençoado desse, uma palavra abençoada dessa, como da Yasmin. Escuta, Deus quer que você declare bem alto: aviva-nos lá na sua escola. Sabe como? Na hora do recreio, na hora do intervalo, você vai reunir e vai orar. Você vai levantar a tua voz dentro da tua sala de aula. E eu tenho certeza que tem mais um com você. E a Bíblia diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele sempre se faz presente. Quem quer aceitar esse desafio hoje? De ser o Evan Robert da nossa geração, de ser o William Seymour da nossa geração. William Seymour, um homem negro, pobre, desprezado pela cor da sua pele, mas ele conseguiu compreender que a pessoa do Espírito Santo era maior do que a segregação racial que ele vivia. Um outro homem chamado Charles Finney, um advogado nos Estados Unidos, ele decide abandonar toda a sua carreira, se tranca dentro do quarto e ele não saiu até que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele sai do seu quarto e começa a pregar, um avivamento começa a correr por todos os Estados Unidos. Um outro homem chamado John Wesley começa a orar todos os dias para ser uma voz de Deus, e toda a Inglaterra foi cheia do Espírito Santo, porque John Wesley decidiu: eu quero que o Senhor avive a tua obra no meio dos meus dias. Eu quero que o Senhor avive a tua obra começando em mim, a partir de mim. Tem homens e mulheres jovens aqui assim hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar e se juntasse a esses que já estão aqui. E as meninas do louvor vão cantar mais uma vez com os rapazes da música, e nós vamos declarar: aviva-nos, aviva-nos, Senhor. A palha seca ele vai queimar. Ele vai remover as cinzas do altar. Talvez o teu altar esteja em cinzas. Pastor, o que é o altar em cinzas? É um altar que um dia já teve fogo, mas hoje só tem lembrança de coisas que passou. Escuta, Deus não é um Deus de cinzas. Não, Ele remove a cinza, Ele tira a palha e depois Ele incendeia, Ele põe fogo novo de novo. E eu quero te dizer que tem um fogo de Deus aqui sobre esse lugar nessa noite. Então, se você quer esse fogo de Deus que está aqui nesse lugar, você vai sair do seu lugar e vai vir até o altar, enquanto o time da adoração vai fazer mais uma vez essa canção. Venha, e você que está aqui no altar, comece a orar ao Senhor. Peça ao Senhor, sopra sobre nós. Peça. Vamos lá, clame ao Senhor. Sopra sobre nós, toca nossos lábios, perdoa os pecados, Espírito de Deus, sopra sobre nós, aviva-nos, aviva-nos. E tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome.
Santo é o teu nome. E a palha seca queimará. Tira as cinzas do altar, fogo te consome. Santo é o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que toda palha seca da nossa vida seja consumida pelo fogo que está nesse altar, seja consumida pelo fogo que está caindo sobre a tua igreja. Libera mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Espírito Santo, mais do que ontem, mais do que anteontem, mais do que semana passada. Libera o teu fogo que consome toda palha, que consome todo projeto humano, que consome todo lugar do homem no centro. E que Cristo seja o centro, que Jesus seja o centro da nossa vida, que um relacionamento com o Espírito Santo seja o centro da vida de cada jovem, de cada pessoa que está aqui nesse altar. Oh Pai, nós te pedimos hoje que nas regiões espirituais, um botão, ó Deus, de start de um grande avivamento na nossa vida, na juventude dessa igreja, nessa casa ministerial, seja acionado nessa noite. E como resposta a isso, Deus, reuniões, ajuntamentos de oração não se limitem aos domingos às 7:30 da manhã. Ó Deus, que segunda, 5 da manhã. Ó Deus, que terça às 6 da manhã. Ó Deus, que quarta, meia-noite. Que quinta às 10 da noite. Seja lá o horário que for, Deus, o Senhor encontre nesse lugar aqueles que, ó Deus, tiveram a palha queimada pelo fogo, aqueles que tiveram as cinzas removidas, e aqueles, ó Deus, que estão sendo reavivados, reacesos. Aviva a tua obra no meio dos nossos dias. Aviva a tua obra no meio dos nossos dias. Levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, chave-os do fogo, em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, Fogo que consome. Santo é o teu nome. Você pode levantar bem alto as suas mãos. Pai, onde tem pessoas com mãos estendidas, libera teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo. Fogo de paixão, fogo, ó Deus, de desejo de te buscar. Fogo, ó Deus, de se trancar no quarto e orar. Fogo, ó Deus, de derramar lágrimas, dizendo que o que mais querem é a tua presença. Aviva a tua obra no meio dos nossos dias. Obrigado pela vida da Yasmin. Obrigado por ela ser um canal, um veículo hoje para transmitir a verdade do teu coração para o nosso coração. Ó Deus, e que essa semana seja semana de avivamento. Que a partir de amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, quando for a abertura desse congresso, Deus, a gente já esteja, ó Deus, em chamas no altar.
a gente já esteja queimando, Senhor, e como resultado, muitas vidas entregarão, ó Deus, o seu coração para Jesus aqui nesse altar. Muitos jovens, amigos nossos, amigos da escola, amigos da faculdade, amigos, ó Deus, da nossa vizinhança, estarão aqui nesse altar entregando, rendidos aos teus pés, confessando que só Jesus é o Senhor. Nós oramos assim, Pai, te agradecemos e agradecemos ao Senhor, aplaudindo a Jesus. Em nome do Senhor, aplauda bem forte, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.